Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades, que já está entrando aí na sua tela. Esse top de 26 de julho a 1º de agosto e o mural de notícias. Padre é morto após ser feito refém em igreja na Normandia, França. Polícia Federal indicia ex-ministro Paulo Bernardo por corrupção. Governo acaba com Ciência Sem Fronteiras para cursos de graduação. Pedro Pablo, o PPK, toma posse e prioriza integração regional. MEC adia a entrega do currículo do ensino médio na base nacional. E claro que uma vez lido o mural, a gente vai para aquela aulinha de destaque. E vamos lá então para o nosso top e a aula, especial aí, a aula em destaque. Padre é morto após ser feito refém em igreja da Normandia, na França. Então tá aí um caso muito triste, muito chato. O padre Jacques Hamel, ali da igreja de Santo Estevão, lá no norte da França, a região ali da Normandia, é considerado então esse caso, um caso, é o primeiro caso de atrito aí religioso, porque afinal de contas, esses dois jovens, um deles inclusive que já tinha até usava uma tornozeleira para ser monitorado pela polícia francesa, é considerado, os dois jovens entraram na igreja de Santo Estevão, fizeram reféns, mataram o padre, o Jacques Hamel, e isso é considerado o primeiro caso aí de atrito religioso, ou seja, tomara que seja o primeiro e o último, porque se a onda pega, outras igrejas e outras orientações religiosas, os judeus que se cuidem também, serão certamente atacadas. Então, é um caso muito triste, como eu acabei de dizer. O califado, o Estado Islâmico, prontamente disse que ele era o autor de mais esse ataque. Nós acabamos de falar aí, não faz muito tempo, do caminhão que matou aí 84 pessoas lá em Nice, e agora vem mais esse ataque. Então, o Estado Islâmico, que vem perdendo território, isso é importante, a coalizão de 40 países parece que está causando aí um efeito de perda territorial e monetária do Estado Islâmico finalmente. Então, a ordem agora que parte lá do califa, Abu Bakr, que é o líder, é o califa, do califado, como é que eles chamam o Estado Islâmico, já deu a seguinte ordem: olha, não vamos nos abater por estar perdendo território. Conclama os simpatizantes a se organizar e fazer aí os ataques que a imprensa, dependendo do ataque, como é o caso aí da morte do padre, o Jacques Hamel, esses dois jovens são considerados lobos solitários. Então, analisando tudo isso e lembrando que, claro, é um fato que pode cair numa prova de concurso, importante depois você fazer aquela leitura com mais cuidado, não é? Então tá aí o padre que foi degolado, o Jacques Hamel, por dois homens armados, como está dizendo aí, na Normandia, norte da França, agora dia 26 de julho, terça-feira. O Estado Islâmico reivindicou, claro, a autoria do atentado, Um deles, um dos rapazes, era sírio, vivia lá na França e era sírio, e é claro que isso só causa mais comoção em relação à questão dos imigrantes na Europa. É importante
sempre frisar isso, porque a xenofobia que cresce hoje na Europa também é em função dos ataques terroristas, que principalmente a França vem sofrendo, né? Eu tenho lembrado vocês aqui que a França possui hoje na União Europeia a maior comunidade islâmica da Europa, também possui a maior comunidade judaica da Europa. Quando teve aquele ataque, né, o ataque ao Charlie Hebdo, lá no começo do ano passado, em 2015, quando o primeiro-ministro Netanyahu, né, o primeiro-ministro de Israel, esteve em Paris nas homenagens às vítimas do jornal, ele foi à noite na principal sinagoga de Paris, a convite do rabino de lá, claro, e falou ali ao lado do presidente François Hollande, conclamou os judeus de Paris e da França a voltar para Israel, afirmando que o lugar dos judeus não é mais na França. Isso ele disse ao lado do presidente François Hollande. Por quê? Porque não é só o ataque terrorista islâmico contra uma instituição francesa. Os judeus franceses também vêm se sentindo ameaçados dentro da França, não só por grupos muçulmanos, mas por cristãos também. Então, isso mostra um pouco aí a ponta do iceberg dessa, vamos dizer assim, dessa tensão social, política que existe hoje aí dentro da União Europeia, ok? E assim, eu também estou aqui, né, vou lembrá-los novamente do nome, né, Abu Bakr. Por que eu estou lembrando o nome do Abu Bakr? Porque às vezes o pessoal escreve para mim perguntando como é que é o nome do líder. Eu sei, gente, isso é muito fácil. Nada que a internet não vá resolver para você. Agora, na hora de pesquisar sobre esse líder, sobre esse califa, curioso, ele é ainda uma figura muito estranha. Há muito pouca informação a respeito dele. E o fato que eu acho mais relevante para a gente fechar aqui essa matéria é lembrar que o Estado Islâmico, né, ou o califado, como eles gostam de dizer, tem perdido sim espaço tanto no Iraque quanto na Síria. Fechou? Vamos continuando aqui o nosso top atualidades. Brasil Lava Jato. Polícia Federal indicia ex-ministro Paulo Bernardo por corrupção. Então tá aí a Operação Custo Brasil, que é um desdobramento da Lava Jato, o ex-ministro Paulo Bernardo, que é também ex-deputado federal do Paraná e ainda marido da senadora do PT, Gleisi Hoffmann. Então, cara foi detido, provavelmente a Gleisi vai chorar muito no seu próximo discurso, dizendo que isso não passa de toda uma armação, que o marido é inocente, nunca fez absolutamente nada de errado, mas grava bem aí o nome do rapaz, não é? E, claro, o nome aí da Operação Custo Brasil. Está aí o segundo slide, para você ler com calma, está aí o link, e relação Operação Custo Brasil e corrupção. Sugestão de leitura, entenda como funcionava o esquema de fraude no planejamento. Brasil Ensino. Governo acaba com Ciências Sem Fronteiras para curso de graduação. Então, só para você ter uma ideia, isso é o fim do serviço de pós-graduação, onde 2.713 alunos que vivem hoje, brasileiros, claro, que vivem hoje
no exterior, fazendo o curso de pós-graduação, vão ter o seu dinheirinho cortado, não é? Só nos Estados Unidos existem 573 brasileiros fazendo o curso de pós-graduação, sendo que cada um deles custa aos cofres públicos R$ 6.000 por mês. Então, se você tem aí, você faz um cálculo, né? São 573 pós-graduando que estão nos Estados Unidos e cada um custa R$ 6.000. Como o país está aí nessa crise toda, claro, infelizmente sobrou para eles o corte aí da mesada. Está aí o segundo slide. Relação Programa Ciência Sem Fronteira, cursos de graduação. Sugestão de leitura, governo muda regras do programa Ciência Sem Fronteiras. Peru Política. PPK toma posse e prioriza integração regional. Integração regional, que é falado aqui, é claro, são o que é formado hoje aí, né, pelos países Chile, México, Peru e Colômbia, a tal Aliança do Pacífico. Chile, Peru, o México e a Colômbia. PPK, porque é assim que ele é chamado, ele tem um apelido lá no Peru, que é gringo, viveu, né, ele é descendente de alemães, viveu muitos anos fora do Peru, tem nacionalidade peruana, claro, senão não poderia ter concorrido a presidente, voltou para o Peru há vários anos atrás, aí tem empresa, e agora é de direita, isso é importante lembrar, é de direita e quer reforçar essa aliança do Pacífico, né, formada aí por México, Chile, Colômbia e o Peru. Por quê? Porque a economia do Peru, ao contrário da brasileira, da argentina ou da chilena, anda indo muito bem. Teve aí uma pequena queda no crescimento ano passado, só de 2%, mas está muito melhor que o Brasil, que nem isso teve, né? Pelo contrário, tem menos. Nós estamos indo aí para uma recessão. Então, PPK, como eu já disse, e é conhecido, quer reforçar essa aliança do Pacífico, e ele tem aí duas plataformas que ele vai, sim, reforçar durante agora a sua presidência, né? Primeiro é a corrupção e segurança. São os dois problemas mais graves hoje, segundo o eleitor do Peru. Relação. Novo presidente do Peru e PPK prioriza a segurança no país. Kuczynski, acredito que é assim que pronuncia o nome aí do PPK, vence a eleição presidencial no Peru com 50,12% dos votos. Brasil Educação. MEC adia a entrega do currículo do ensino médio na base nacional. Então, quando vamos falar de ensino no Brasil, qual é considerado o pior de todos? Não é o Fundamental 1, nem o Fundamental 2 e nem o superior. É o ensino médio. Tenho lembrado vocês aqui que é um desastre o ensino médio, principalmente o público no Brasil. De 65 países avaliados, o Brasil ficou em 58º lugar. É considerado um dos piores ensino médios do mundo. O que acontece aqui no Brasil, aonde a evasão escolar, que prevalece os rapazes, né, o sexo masculino, chega a 40%. 40%. Então, a transição que é feita aí da escola básica para o superior, que é o ensino médio, estamos realmente numa situação crítica, e aí vai o governo e adia a entrega, né, do currículo do ensino médio, que
pelo menos é o que dá a entender, esse ano ainda vai continuar e o ano que vem na bancarrota. Ok? Está aí o segundo slide. Relação Base Nacional Comum Curricular e entrega de currículo do ensino médio adiada. Sugestão de leitura: a MEC cria comitê para acompanhar discussão da base curricular. E vamos então à solução do desafio da semana passada. E para você que não sabe qual é, nem leu qual foi a questão, ela está aí na telinha para você dar uma olhadinha. E eu espero que você escolha a alternativa C. Isso, C de Corinthians. C de Corinthians. Então, a reforma, não é essa reforma da trabalhista, que também vai acabar batendo na reforma da Previdência lá na França, tem movido aí as massas, né, os trabalhadores e principalmente os jovens na França. Dia 16 de março agora, 16 de março último, teve uma mega manifestação em Paris, né? Quase 500 mil pessoas estiveram presentes. Houve aí um embate com a polícia parisiense, ou seja, o francês não está contente com o senhor François Hollande. A grande maioria desses descontentes são de jovens, que hoje na França 24% deles estão desempregados. Quer dizer, na França hoje a estimativa de porcentagem de desemprego gira em torno de 10% da população ativa. E o segmento jovem é o que mais carece, né? É o que mais está presente, porque afinal de contas são 24% deles desempregados hoje na França. E essa reforma, né, ela pretende flexibilizar as empresas, né, para contratar e demitir. Isso desagrada muita gente na França, né, e o trabalhador. Então, alternativa C, que é a correta, depois, agora que você sabe, depois é importante que você pegue aí e pesquise sobre isso que eu falei, pegando aí esse protesto, esse mega protesto que teve em março lá na França, por causa dessa história do governo querer flexibilizar as leis para ajudar as empresas a contratar mais. Fechou? E vamos então ao desafio dessa semana. O presidente anunciou nesta quinta-feira, 14 de abril, que mudará o fuso horário do país para economizar energia. Nos últimos meses, a seca diminuiu ainda mais a geração de energia, já afetada pela falta de infraestrutura. Aí a Folha de São Paulo, 14 de abril desse ano. Adaptado, hein? A notícia trata da situação energética: A, Venezuela; B, Bolívia; C, Paraguai; D, Peru ou E, Equador. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 26 de julho a 1º de agosto, esperando que você tenha gostado e esperando que tenha sido útil e esperando também que você continue mantendo o seu foco aí, a gente trabalhando aqui. Até a próxima.